Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro do Céu, volume 12, capítulo 136. 2 de setembro de 1920. Martírio de amor e de dor de Jesus pela falta da companhia da criatura. Vivo quase em contínuas privações, mas o meu doce Jesus faz-se vir e como um relâmpago me foge. E só Jesus conhece o martírio do meu coração. Agora estava pensando no amor com que tanto sofreu por nós, e o meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, o meu primeiro martírio foi o amor, e o amor me deu o amor segundo o martírio, a dor. Cada pena era precedida por mares imensos de amor, mas quando o meu amor se viu só, abandonado pela maior parte das criaturas, eu delirava, enlouquecia, e não encontrando a quem dar-se, concentrava-se em mim, me afogando e me dando tais penas, que todas as outras penas me pareciam refrigério em comparação a estas. Ah, se tivesse companhia, no amor me sentiria feliz, porque todas as coisas, com a companhia, adquirem a felicidade. Se difundem, se multiplicam, o amor junto a outro amor é feliz, ainda que fosse um pequeno amor, porque encontra a quem dar-se, a quem fazer-se conhecer, a quem, a quem poder dar vida com o seu mesmo amor. Mas junto a quem não ama, a quem o despreza, a quem não se ocupa dele, é muito infeliz, porque não encontra o caminho para comunicar-se e para dar vida, e para lhe dar vida. A beleza, junto à feiura, se sente desonrada, e parece que se rechaçam mutuamente, porque a beleza odeia a feiura, e a feiura se sente mais feia junto à beleza. Mas a beleza, junto a outra beleza, é feliz, e reciprocamente se comunicam sua beleza, e assim por diante. Para que serve ao professor ser instruído, ter estudado tanto, se não encontra um aluno a quem ensinar? Oh, como é infeliz, ao não encontrar a quem ensinar tanta doutrina. Para que serve o médico ter compreendido a arte da medicina, se nenhum enfermo o chama para fazer conhecer o seu valor? Para que serve o rico ser rico, se ninguém o está junto? E estando só, apesar de suas riquezas, não encontrando o caminho para fazê-las conhecer e comunicá-las, talvez morra de fome? Somente a companhia é o que faz feliz a todos, o que faz desenvolver o bem e o faz crescer. O isolamento faz infeliz e esteriliza tudo. Ah, minha filha, como meu amor sofre este isolamento. E aos poucos que me fazem companhia, e os poucos que me fazem companhia formam meu refrigério e minha felicidade. Capítulo 137. 21 de setembro de 1920.
Os atos feitos na divina vontade ficam confirmados nela. Estava fazendo minhas ações no querer santíssimo do meu Jesus, e ele, movendo-se dentro de mim, me disse: Minha filha, à medida que a alma faz seus atos em minha vontade, assim fica seu ato confirmado em minha vontade, isto é, se reza em minha vontade, ficando confirmada em minha vontade, recebe a vida da oração, de maneira que não terá mais necessidade de esforçar-se para rezar, mas sentirá em si a atitude espontânea na oração, porque ficando confirmada na minha vontade, sentirá em si mesma a fonte da vida da oração, que assim como um olho são, não faz esforço para ver, mas naturalmente vê os objetos, se alegra e goza porque contém a vida da luz no olho. Mas um olho doente, quantos esforços, como sofre ao ver? Assim, se sofre em minha vontade, se olha, sentirá em si a vida da paciência, a vida do agir santamente. Assim, conforme ficam confirmados seus atos em minha vontade, perdem as debilidades, as misérias e o humano, e ficam substituídos por fontes de vida divina. Capítulo 138, 25 de setembro de 1920. A verdade é luz, semelhança com o sol. Encontrando-me em meu habitual estado, via ao meu sempre amável Jesus como se pusesse em meu interior um globo de luz, e depois me disse: Minha filha, minha verdade é luz, e ao comunicá-la às almas, sendo elas seres limitados, lhes comunico minhas verdades, com luz limitada, pois não são capazes de receber a luz imensa. Acontece como ao sol, que enquanto no alto do céu se vê um globo de luz limitado, circunscrito, a luz que expande e investe toda a terra, a aquece, a fecunda, assim que o homem lhe é impossível numerar as plantas fecundadas, as terras iluminadas e aquecidas pelo sol, enquanto que no alto dos céus, com um só olhar, ao alto do céu, vê completo, mas não pode ver até onde vai terminar a luz, nem o bem que faz. Assim acontece aos sóis das verdades que comunicam às almas. Dentro delas parecem limitadas, mas quando essas verdades saem fora, quantos corações não tocam? Quantas mentes não iluminam? Quantos bens não fazem? Por isso, viste que pus em ti um globo de luz. São as minhas verdades que te comunico. Fica atenta em recebê-las, mais atenta em comunicá-las, para dar custo à luz das minhas verdades. Depois voltei à oração e me encontrei nos braços de minha Mãe Celestial, que, me estreitando ao seu seio, me acariciava. Mas depois, não sei como, o esqueci e estava lamentando de que todos me tinham deixado. E Jesus, passando adiante, me disse: Pouco antes veio minha mãe, que com muito amor te apertou entre seus braços, mas enquanto o dizia, o lembrei. Assim sucede comigo. Quantas vezes eu venho e você se esquece que talvez eu não possa vir? Mas faço como a mãe, quando a seu bebê dorme, beija, acaricia, mas o bebê não se dá conta. E quando acorda, lamenta-se de que a mãe não a beija, nem a ama. Assim fazes tu. Viva Jesus, artífice de amorosas estratagemas. Capítulo 139. A ajuda de quem vive no divino querer é Jesus, e deve fazer-se ajuda aos demais. 12 de outubro de 1920. Sentia-me muito oprimida e sozinha, sem sequer a esperança de ter uma palavra de ajuda, de segurança, e ainda que sejam pessoas santas, me parece que se veem a mim, querem ajuda, consolo, tirar-me dúvidas, mas para mim nada. Então, enquanto me sentia neste estado, meu sempre amável Jesus me disse: Minha filha, quem vive o meu querer é posto em minhas mesmas condições. Suponha que eu pudesse ter necessidade das criaturas.
o que não pode ser. As criaturas não são capazes de ajudar o Criador. Seria como o sol quisesse pedir luz e calor a outras coisas criadas. O que diriam estas? Se espantariam e, confundidas, lhe diriam: Como você pede luz e calor a nós? Você que com a sua luz enche o mundo e com o seu calor fecundas toda a terra? Nossa luz desaparece diante de você, mas você nos dá luz e calor. Assim acontece a quem vive em meu querer, pondo-se em minhas condições e estando nela o sol do meu querer. É ela que deve dar luz e calor. É ela que deve ajudar, dar segurança e consolar. Assim, sua ajuda sou eu só, e você, desde dentro do meu querer, ajudará os demais. Capítulo 140. 15 de novembro de 1920. O contínuo, o bem contínuo faz com que a alma se sinta transportada a agir o bem. Meu estado é sempre mais doloroso. Só o Santíssimo Querer é minha única ajuda. Então, encontrando-me com o meu doce Jesus, me disse: Minha filha, cada obra feita para mim, pensamento, palavra, oração, sofrimento, e ainda uma simples lembrança de mim, são tantas correntes que a alma vai formando para me atar e para se atar a mim, e essas correntes têm a virtude que, sem violar a liberdade humana, a cadeia da perseverança é dada docemente, fazendo com que se forme o último elo e o último passo para fazê-la tomar posse da glória imortal. Porque o bem contínuo tem tal virtude, tal atração sobre a alma, que sem que ninguém a obrigue ou a violente, ela se sente transportada para o bem. Capítulo 141, 28 de novembro de 1920. Quando Jesus quer dar, pede. Efeitos da bênção de Jesus. Estava pensando quando meu Jesus, para dar início à sua dolorosa paixão, quis ir à sua mãe e pedir a sua bênção. E o bendito Jesus me disse: Minha filha, quantas coisas diz este mistério? Eu quis ir pedir a bênção à minha amada mãe, para dar-lhe ocasião de que também ela me pedisse a mim. Eram muitas as dores que devia suportar, e era justo que a minha bênção a reforçasse. É meu costume que, quando quero dar, peço. E minha mãe me entendeu imediatamente. Tão é verdade, que não me abençoou, senão até que me pediu a minha bênção. E depois de ter sido abençoada por mim, ela me abençoou. Mas isso não é tudo. Para criar o universo, pronunciei um fiat, e com esse só fiat, reordenei e embelezei céu e terra. Ao criar o homem, meu sopro onipotente infundiu-lhe a vida. Ao dar início à minha paixão, quis, com a minha palavra criadora e onipotente, abençoar a minha mãe, mas não era só ela a quem abençoava. Em minha mãe, via todas as criaturas. Era ela quem tinha o primado sobre tudo, e nela abençoava a todas e a cada uma. Na verdade, eu abençoava cada pensamento, palavra, ato e etc. Abençoava tudo o que devia servir à criatura, como quando o Fiat onipotente criou o sol. E este sol, sem diminuir, nem na sua luz, nem no seu calor, continua a sua carreira para todos e para cada um dos mortais. Assim, a minha palavra criadora, abençoando, ficava em ato de abençoar sempre, sempre sem cessar, nunca de abençoar, como jamais cessará de dar luz, o sol, a todas as criaturas. Mas isso não é tudo, não é tudo ainda. Com a minha bênção, quis renovar o valor da criação, quis chamar meu Pai Celestial a abençoar para comunicar à criatura a potência. Quis abençoá-la em meu nome e do Espírito Santo, para comunicar-lhe a sabedoria e o amor, e assim renovar a memória, a inteligência e a vontade da criatura, restabelecendo-a como soberana de tudo. Deve saber que ao dar,
quero, e minha amada mamãe compreendeu, o súbito me abençoou, e de súbito me abençoou, não só por ela, mas em nome de todos. Oh, se todos pudessem ver esta minha bênção, a sentiriam na água que bebem, no fogo que os aquece, no alimento que tomam, na dor que os aflige, nos gemidos da oração, nos remorsos da culpa, no abandono das criaturas. Em tudo escutariam a minha palavra criadora, que lhes diz, mas infelizmente não escutada. Te abençoo em nome do Pai, de mim, o Filho, e do Espírito Santo. Te abençoo para te ajudar, te abençoo para te defender, para te perdoar, para te consolar. Te abençoo para te fazer santo, santa. E a criatura faria eco às minhas bênçãos, abençoando-me também ela em tudo. Estes são os efeitos da minha bênção, da qual a minha igreja, ensinada por mim, faz eco, e em quase todas as circunstâncias na administração dos sacramentos e noutras ocasiões, dá a sua bênção. Capítulo 142. 18 de dezembro de 1920. Correspondência de amor e de agradecimento por tudo o que Deus fez na Mãe Celestial. Estava muito aflita, sem meu Jesus, e enquanto rezava, o ouvi perto que me dizia: Ah, minha filha, as coisas pioraram. Como o turbilhão entrará para transformar tudo. Reinará por quanto dura um turbilhão, e terminará como termina um turbilhão. O governo italiano tem falta de terra debaixo dos pés, e não sabe onde vai parar. Justiça de Deus. Depois disso, me senti fora de mim mesma e me encontrei junto com meu doce Jesus, mas tão estreitada com ele, e ele comigo, que quase não podia ver a sua divina pessoa. E não sei como lhe disse: Meu doce Jesus, enquanto estou estreitada a ti, quero te testemunhar o meu amor, meu agradecimento e tudo o que a criatura está em dever de fazer para ter tu criado a nossa Rainha Mãe Imaculada, a mais bela, a mais santa, e um portento de graça, enriquecendo-a com todos os dons e fazendo-a nossa mãe. E isto faço em nome de todas as criaturas, passadas, presentes e futuras. Quero tomar cada ato de criatura, palavra, pensamento, batida, passo, e em cada um deles te dizer que te amo, te agradeço, te abençoo, te adoro por tudo que tem feito a mim, a sua celestial mamãe. Jesus agradeceu meu ato, mas tanto que me disse: Minha filha, esperava ansiosamente este ato teu, em nome de todas as gerações. Minha justiça, meu amor, sentiam a necessidade desta correspondência, porque grandes são as graças que descem sobre todos por haver enriquecido tanto a minha mãe. Porém, não tem nunca uma palavra, um obrigado para me dizer. Outro dia, estava dizendo ao meu amável Jesus: tudo para mim acabou, sofrimentos, visitas de Jesus, tudo. E ele rapidamente: acaso acabaste de me amar? De fazer a minha vontade? E eu: não, 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 jamais. E ele: sendo isto, não existe, nada acabou. Se isto não existe, nada acabou. Capítulo 143, 22 de dezembro de 1920. A potência criadora está na divina vontade, as mortes que dão vida aos demais. Estava pensando na santíssima vontade de Deus, dizendo entre mim: que força mágica tem esta divina vontade, que poder, que encanto. Agora, enquanto pensava isto, o meu amável Jesus disse-me: minha filha, a única palavra, vontade de Deus, contém a potência criadora. Portanto, tem o poder de criar, transformar, consumar e fazer correr na alma novas torrentes de luz e de amor, de santidade. Só no Fiat se encontra a potência criadora. E se o sacerdote me consagra na hoxa, é porque a minha vontade, as palavras que se dizem sobre a Santa Hoxa, lhes deu o poder.
assim que tudo sai e se encontra no Fiat. E se ao só pensamento de fazer a minha vontade, a alma se sente adoçada, forte e transformada, é porque com pensar em fazer a minha vontade, é como se pusesse em caminho para encontrar todos os bens. Agora, o que será fazê-la? Depois disso, recordei que anos atrás o meu doce Jesus me havia dito: nos apresentaremos ante a Majestade Suprema, escrito sobre nossa testa com caracteres indeléveis. Queremos morte para dar vida a nossos irmãos. Queremos penas para libertá-los das penas eternas. E dizia para mim: como posso fazer isto se ele não vem? Podia fazê-lo junto com ele, mas por mim, não sei, não sei ir, e além disso, como poder sofrer tantas mortes? E o bendito Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, sempre, a cada instante, podes fazê-lo porque estou sempre contigo. Jamais te deixo. E além disso, quero dizer-te como são estas mortes e como se formam. Eu sofro a morte quando a minha vontade quer obrar um bem na criatura. E partindo de mim, leva consigo a graça, as ajudas que são necessárias para fazer aquele bem. Se a criatura se presta para fazer esse bem, minha vontade é como se multiplicasse outra vida. Em troca, se a criatura é relutante, é como se sofresse uma morte. Oh, quantas mortes sofre a minha vontade! A morte na criatura é quando quero que faça um bem, e não fazendo, sua vontade morre a esse bem. Assim, se a criatura não está em contínuo ato de fazer a minha vontade, quantas vezes não a faz? Tantas mortes sofre. Morre aquela luz que deveria ter fazendo esse bem, morre aquela graça, morre aqueles carismas. Agora te digo, quais são as tuas mortes com as quais podes dar vida a nossos irmãos? Quando te sentes privada de mim e teu coração está lacerado e sentes uma mão de ferro que te oprime, tu sentes uma morte. E mais, que morte! Porque a morte para ti seria vida. Esta morte poderia dar vida a nossos irmãos, porque esta pena e esta morte contém uma vida divina, uma luz imensa, uma força criadora. Contém tudo. É uma morte e pena que contém um valor infinito e eterno. Portanto, quantas vidas poderia dar a nossos irmãos? Eu sofrerei junto contigo estas mortes. Darei-lhes o valor da minha morte, para fazer sair da morte a vida. Então, olha um pouco quantas mortes fazes. Quantas vezes me queres e não me encontras. É para ti uma morte real, porque verdadeiramente não me vês, não me sentes. Para ti é morte, é martírio. E o que a ti é morte, aos demais pode ser vida. Capítulo 144, 25 de dezembro de 1920. A sorte sacramental de Jesus é mais dura ainda que a sua sorte infantil. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e junto com Jesus fazia um longo caminho, e neste caminho agora caminhava com Jesus, agora encontrava-me com a mãe rainha. Se desaparecesse, Jesus encontrava minha mãe. E se desaparecesse a mãe, encontrava Jesus. Neste caminho me disseram muitas coisas. Jesus e a mãe eram muito amáveis, com uma doçura que encantava, e eu esqueci tudo. Minhas amarguras, mesmo suas próprias privações. Acreditava que não os perderia mais. Oh, como é fácil esquecer o mal ante o bem. Agora, ao final do caminho, a celestial mamãe me tomou em seus braços. Eu era pequena, pequena mesmo, e me disse: minha filha, quero te confirmar em tudo. E parecia que com a sua santa mão me marcava a fronte, como se escrevesse e pusesse um selo. Depois, como se escrevesse nos olhos, na boca, no coração, nas mãos e nos pés. E depois punha neles o selo. Eu queria ver o que ela me escrevia, mas não sabia ler o escrito. Só na boca vi umas letras que diziam aniquilamento de todo gosto. E de imediato disse: obrigado, mamãe.
que me tira todo o gosto que não seja Jesus. Eu queria entender mais, mas a mãe me disse: não é necessário que você saiba. Tenha confiança em mim. Eu fiz o que era necessário. Abençoou-me e desapareceu, e encontrei-me em mim mesma. Depois retornou ao meu doce Jesus. Era um terno menino, gemia, chorava e tremia pelo frio. Lançou-se nos meus braços para que o aquecesse. Eu o estreitava fortemente, forte, e segundo o meu costume, fundia-me em seu querer para encontrar os pensamentos de todos junto com os meus e circundar ao trêmulo Jesus com as adorações de todas as inteligências criadas, os olhares de todos, para fazê-las olhar para Jesus e distraí-lo do pranto, as bocas, as palavras, as vozes de todas as criaturas, a fim de que todas o beijassem para não fazê-lo gemer e com o seu atento ou o seu alento o esquentarem. Enquanto isso fazia, o menino Jesus não gemia mais. Cessou de chorar e, tendo-lhe tirado o frio, disse-me: minha filha, viste o que fazia tremer, chorar e gemer? O abandono das criaturas. Tu puseste-as todas à minha volta. Senti-me olhado, beijado por todas e acalmei o meu pranto. Mas fica a saber que a minha sorte sacramental é mais dura ainda que a minha sorte infantil. A gruta, se bem fria, era espaçosa, tinha ar para respirar. A hóstia também é fria, é tão pequena e quase que me falta o ar. Na gruta tive uma manjedoura com um pouco de feno por cama. Na minha vida sacramental até o feno me falta, e por cama só tenho metais duros e gelados. Na gruta tinha minha amada mãe, que frequentemente me tomava em suas puríssimas mãos e me cobria com beijos ardentes para me aquecer. Me acalmava o pranto, me nutria com o seu leite dulcíssimo. Todo o contrário em minha vida sacramental. Não tenho uma mamãe. Se me tomam, sinto o toque de mãos indignas, mãos que cheiram a terra e o esterco. Oh, como sinto mais esta peste que o do esterco da gruta. Em vez de me cobrir com beijos, me tocam com atos irreverentes, e em vez de leite me dão o fel dos sacrilégios, dos descuidos dos fariseus. Na gruta, São José não me deixou faltar uma lâmpada de luz nas noites. Aqui no sacramento, quantas vezes fico na escuridão, ainda na noite? Oh, como é mais dolorosa a minha sorte sacramental! Quantas lágrimas escondidas, não vistas por ninguém! Quantos gemidos não escutados! Se te moveu a misericórdia, minha sorte infantil, muito mais te deve mover a piedade, a minha sorte sacramental. Capítulo 145. 5 de janeiro de 1921. A verdadeira vida da alma feita no divino querer não é outra coisa que a formação da sua vida na vida de Jesus. Continuando o meu habitual estado, estava rezando, e enquanto rezava tentava entrar no querer divino, e então fazendo o meu tudo, o que existe no querer divino, do qual nada escapa, passado, presente e futuro, e eu fazendo-me coroa de todos, em nome de todos, levava a minha homenagem ante a divina majestade, meu amor, a satisfação, etc. Então meu sempre amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, a verdadeira vida da alma, feita em meu querer, não é outra coisa que a formação de sua vida na minha. Dar-me a mesma forma a tudo o que ela faz. Eu não fazia outra coisa que pôr em voo, em meu querer, todos os atos que fazia, internos ou externos. Punha em voo cada pensamento de minha mente, o qual, voando sobre cada pensamento de criatura, porque todos existiam em meu querer, o meu, sobrevoando sobre todos, fazia como coroa de cada inteligência humana, elevava a majestade do Pai, a homenagem, a adoração, a glória, o amor, a reparação de cada pensamento criado. E assim o meu olhar, a minha palavra, o movimento, a passagem,
Agora, a alma, para fazer vida em meu querer, deve dar a forma de minha mente à sua, a forma de meu olhar, de minhas palavras, de meu movimento, aos seus. Então, fazendo isto, perde sua forma e adquire a minha. Não faz outra coisa que dar contínuas mortes ao ser humano e contínua vida à vontade divina. Assim a alma poderá completar a vida de minha vontade nela. De outra maneira, jamais será cumprido este prodígio, esta forma totalmente modelada sobre a minha. É só o meu querer, porque é eterno e imenso, que faz encontrar tudo, o passado e o futuro, e o reduz a um só ponto. E neste só ponto encontra todos os corações palpitantes, todas as mentes em vida, todo o meu agir em ato, e a alma fazendo o seu, este meu querer, faz tudo, satisfaz por todos, ama por todos, e faz bem a todos, e a cada um como se todos fossem um. Quem pode chegar a tanto? Nenhuma virtude, nenhum heroísmo, nem sequer o martírio podem estar à frente do meu querer. Todos, todos ficam atrás do obrar em minha vontade. Por isso, seja atenta e faça que a missão do meu querer tenha cumprimento em ti. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.